Oi, gente, eu me chamo Josiane Keila e recebi uma pergunta super legal e resolvi compartilhá-la com vocês. Ela fala assim: Josi, estava assistindo sua live de ontem, você falando sobre auto-perdão, me veio um sentimento da faculdade. Eu fiz biologia porque eu precisava passar em uma faculdade pública e precisava ser um curso noturno porque eu tinha que trabalhar. Reprovei 2 anos em uma matéria que era pré-requisito. E aí, então, ela resolveu sair dessa faculdade pública e foi para uma faculdade particular. E ela fala assim: sofri muito para pagar a faculdade sozinha. Nessa época eu já morava sozinha e tinha o aluguel, mas eu queria terminar o quanto antes. Quando eu terminei o curso, eu tinha tanto sofrimento guardado de tudo que eu passei naqueles 5 anos e de como foi sofrido pagar, que hoje eu vejo que não senti orgulho de ter conseguido. Para mim foi muito difícil e eu só conseguia ver o lado do sofrimento. E eu nunca me encontrei profissionalmente. Ela fala: como eu posso trabalhar isso agora? Quando eu li essa mensagem, só me veio 2 coisas. Essa frase dela, 5 anos, né? E a palavra sozinha. E aí eu pedi para ela o que aconteceu quando você tinha 5 anos de idade, né? O que aconteceu que você se sentiu sozinha aos 5 anos de idade? E aí ela falou: aos 5 anos de idade foi a minha formatura no pré, e nesse dia minha mãe, ela era alcoólatra e ela não foi porque ela estava bêbada. O quanto ela associou, na verdade, essa memória dela na fase adulta foi só uma releitura desse trauma da infância dela, desses 5 anos de idade, tá? Então, o que ela fez? Ela associou essa conquista da faculdade, essas conquistas da escola, né? Com essa dor, com esse abandono da mãe. A nossa mãe, gente, ela tem... o Bert falava, né? O nosso sucesso tem a face da nossa mãe. Então, a nossa profissão, ela é muito ligada à questão mãe. Porque qual é o nosso primeiro sucesso? O nosso primeiro sucesso é o nascimento. Então, a nossa ligação com a mãe é uma ligação muito forte. E vamos pensar, para uma criança com 5 anos de idade, saber que a mãe de repente é dependente de álcool, ela olha para essa mãe, pelo que as pessoas geralmente falam, comentam, com vergonha. Então, se eu não tenho orgulho da minha mãe, se eu não consigo olhar para ela, acolhendo, entendendo as dores dela, como eu posso ter sucesso profissional? E como eu posso olhar para minha profissão com orgulho, se eu não consigo olhar para minha mãe com orgulho, né? Então, o quanto é importante compreender o que levou essa mãe a ser dependente. Então, nós acolhemos as pessoas quando as pessoas são doentes e nós não acolhemos da mesma forma quando as pessoas são dependentes. Ainda é como se fosse vergonhoso. Então, tudo aquilo que nós excluímos, tudo aquilo que nós não aceitamos, nós temos uma tendência a repetir de alguma forma esse mesmo padrão. Então, a minha mãe era dependente de álcool e eu sou dependente de quem ou do que, né? Do que eu acabo dependendo agora na minha vida? E se a minha mãe não teve sucesso, que direito eu tenho de ter sucesso? Então, é muito importante, gente, a gente ressignificar esse olhar para as nossas raízes, para pai, para mãe. O que no seu caso você pode fazer? Compreender o que aconteceu além, por que levou a sua mãe a ser dependente. Então, muitas vezes, uma memória, as pessoas que são dependentes, o que elas trazem? Pode ser memórias de abortos, de mulheres que fizeram abortos lá atrás. Eu tenho atendido muitas pessoas que, por conta de abortos, por ter que excluir filhos, essas pessoas acabam ficando dependentes de algo. É como se eu não posso ser feliz, ou eu tenho que ficar num mundo à parte para eu não lembrar daquilo que eu fiz. A bebida, a droga, ela leva a pessoa a um outro mundo, a um outro lugar. Então, a depressão, muitas vezes, né, eu acabo me apegando ou em álcool, em algum vício, para esconder essa dor, para acalentar essa dor, para fugir dessa dor, né? Na verdade, não é acalentar, é fugir da dor. Então, o que aconteceu com essa mãe? Então, quando eu tenho humildade de olhar para minha mãe, compreendendo as feridas dela, compreendendo que ela é imperfeita, eu também posso ser uma pessoa imperfeita. Eu compreendo, né, que eu posso, nós somos. Então, as pessoas muitas vezes querem ter sucesso, mas elas não querem ser, elas querem ser perfeitas. Elas não querem, não se permitem errar. E a nossa vida, gente, ela é feita de entrega.
Não existe perfeição, não existe. Nós aprendemos com aquilo com aquilo que se apresenta, nós aprendemos com as nossas escolhas. Então, quando nós tiramos essa questão de ser certo ou errado da nossa vida, as coisas ficam muito mais leves. Quando nós compreendemos que os nossos pais, eles nos dão aquilo que eles têm e aquilo que eles não nos deram, a gente pode conquistar, a vida fica muito mais leve, tá? Então, quando você olha para sua mãe, você fala, caramba, mãe, que dor, que dor. E que bom que esse ciclo pode romper, pode se encerrar em você. Então, quando nós olhamos com respeito, nós quebramos esse ciclo de dor. Então, vamos pensar, essa pessoa que mandou essa mensagem é uma mulher. Imagina se você, de repente, tivesse uma filha que fosse dependente, como seria para você? E parece um pouco egoísta e arrogante, mas quando nós olhamos para trás, para aquilo que eles fizeram, que dentro da nossa percepção pequena de mundo, dentro do nosso ego, né? Porque é uma percepção muito pequena quando a gente diz assim, essa pessoa fez algo errado. Quando eu olho para trás e falo, caramba, que bom que foi você que errou e não eu. Então, quando eu olho dessa maneira que parece tão egoísta, mas não é, eu me permito fazer diferente. E aí, quando eu me permito fazer diferente, eu não faço por mim, eu faço por nós. Então, nós somos a continuação de todos os que vieram antes. Então, a sua felicidade é a felicidade dos seus pais, dos seus avós, dos seus bisavós. Mas as suas tristezas e frustrações também são deles. Então, quando eu olho com respeito para a minha história, aquilo que faltou, eu falo, agora eu posso conquistar. Por nós. Eu faço por mim, mas eu levo esse nós, tá? Porque vocês merecem, eu mereço, mas vocês merecem. Porque os nossos pais, os nossos avós, eles deixaram pra gente um caminho muito mais leve, muito mais leve. Porque se eles não tivessem tropeçado lá atrás, seria nós aqui na frente, tá? Então, aquilo de mais pesado que eles fizeram, foi para deixar para a gente um caminho melhor, mais leve. Então, por isso que nós temos uma obrigação, quando eu falo obrigação de uma forma leve, de sermos realmente felizes, de realmente mostrar a cara, de realmente brilhar, tá bom? Um beijo, obrigada.